para o pessoal que está vendo entender um pouco melhor, o que é Lean Construction, da onde surgiu, como que essa metodologia chegou aqui no Brasil? Cara, o Lean Construction é conhecido também como construção enxuta, construção magra, construção eficiente. Ela parte do princípio, né, do sistema Toyota de produção, que foi implementado aí no final da década de 40, após a Segunda Guerra pelo Taiichi Ohno, e segue basicamente os mesmos princípios, né? Na verdade, é o mesmo princípio do sistema Toyota de produção. É você agregar valor a partir do ponto de vista do cliente, você conseguir mapear claramente o seu fluxo de valor, fazer com que ele seja contínuo. E aí, assim, o cliente demanda você e você consegue buscar melhoria continuamente, né? Você tem uma ideia, Léo, hoje a indústria da construção, ela é a indústria mais ineficiente quando a gente está falando de valor agregado por hora trabalhada. Ela perde para todas as outras áreas. E não só isso. A construção hoje, cara, se a gente analisar ela ao longo do tempo, ela consegue ter esse índice menor ano após ano. Ou seja, a gente, além de ser a área mais ineficiente, a gente não consegue evoluir em termos de aumento de produtividade. E aí, na década de 90, o Koskela fez o primeiro lançamento de como você conseguir fazer gestão de obras de forma mais eficiente, né, perto aí de 92. E um grande marco para mim dessa discussão, é óbvio que foi esse primeiro movimento, foi o desenvolvimento do Last Planner System, né, que é o último planejador, onde você consegue trazer a aplicação do Lean na veia, né, na área de construção. Então você consegue ter as pessoas fazendo as coisas, participando de forma colaborativa do desenvolvimento de planejamento, e quando a gente está falando de último planejador, é o cara que realmente está na ponta, com processos eficientes, né? A gente vive aí dentro da construção o 880. Ou você tem construtoras de pequeno, médio porte que não fazem nem planejamento e reza para dar certo, ou você tem construtoras que têm nível de controle altíssimo, onde você tem cronogramas aí de 30 mil linhas, né? Como é que você consegue gerenciar 30 mil linhas de um cronograma? É praticamente impossível. O Lean Construction, ele vem justamente para poder atacar o ponto de como que você consegue ser mais eficiente, como que você consegue agregar mais valor. E como é que você diferenciaria, então, uma construção civil tradicional de uma construção civil enxuta, Lean? Hoje em dia, 67% do tempo dentro de uma atividade de construção civil a gente consegue constatar como sendo desperdício. Ou seja, 67% coisa pra caramba, do tempo que você está fazendo alguma atividade na construção civil é ineficiência. Então, quando a gente está falando de construção enxuta, quando a gente está falando de Lean Construction, o grande foco é como que você consegue reduzir seu desperdício e aumentar sua agregação de valor. Enquanto nos modelos mais tradicionais de execução de obras, a gente está falando em eu tenho uma meta, eu tenho um prazo que eu tenho que atingir e eu vou fazer isso do jeito que der, né? Vou dar um exemplo para você. A gente estava fazendo a implantação de um projeto gigantesco de implementação de rede de água, né, durante a crise hídrica. E a gente, na primeira frente de trabalho que a gente foi implantar o Last Planner, a gente passou 3 semanas fazendo um planejamento junto com os encarregados, engenharia, planejamento, todas as áreas que envolvem a construção. E a gente fechou lá o Pool Planning, né, que é o exercício final de você consolidar o planejamento. Fechamos os TACTs, que são os trens, né, como que ia funcionar cada atividade dentro da construção. Beleza, fomos embora. Tava jantando, eu e o Leandro, que é um amigo meu, que trabalhava na época no planejamento, toca o telefone do Leandro. E aí, beleza, cara, quando ele, telefone desconhecido, ele atendeu e falou, não. Era o encarregado de montagem de andaime. Por quê? Porque no dia tinha chovido muito de manhã. Tinha chovido à tarde pra caramba, eles começaram a montar o trenzinho ou começar o vagão só no final da tarde. E ele ligou pro Leandro e falou, Leandro, cara, não consegui montar um andame, vai atrapalhar o trem, a equipe de armação não vai conseguir andar, você consegue chegar mais cedo para me ajudar? Como que eu consigo montar um plano de recuperação? Olha o nível de pertencimento que esse cara tem em algum envolvimento. É muito diferente quando você faz isso, tipo, encarregado participando, engenharia participando, suprimentos participando de um planejamento, do que alguém chegar, te dar um planejamento e falar, cara, negão, execute isso aqui agora. É completamente diferente quando você participa dessa criação. Então isso mostra para mim o envolvimento e como é necessário que as pessoas que realmente são os últimos executores se envolvam nesse planejamento. No ano passado, o Artis Maler publicou um livro chamado Four Types of Problem, que ele divide em 4 tipos de problema, né? E o primeiro ele fala, cara, o primeiro vai acontecer, você vai ter problema que você é emergencial, você vai ter que apagar incêndio, isso vai acontecer, cara, a televisão desligou, bota na tomada de novo que ela vai ligar. E o segundo tipo de problema que ele traz é, cara, eu tenho uma meta,
eu tô com um gap para atingir essa meta, essas causas estão acontecendo, são sistêmicas, eu preciso tratar isso. O terceiro é, cara, eu já atingi a minha meta, eu quero ir além disso, e a gente chama isso de atriz de plano, né? Como é que eu consigo atingir esse novo patamar? E o quarto, ele fala muito sobre inovação, né? Como que eu consigo, através das melhorias incrementais que eu vim fazendo, chegar num novo patamar, conseguindo atingir novos negócios, ainda, né? Novos mercados, coisas que você não conhece. E aí, remetendo à pergunta original, como que você vê a principal diferença? Eu vejo que a construção tradicional, ela fica muito no primeiro tipo de problema. Apaga-se incêndio o tempo todo, você não consegue pensar em melhoria contínua, em padrão, em você alavancar os seus resultados. Enquanto no Lean você consegue gradativamente chegar num nível que você vai pensar seu negócio de uma forma diferente, você vai expandir a sua geografia de atuação e você consegue atingir novos focos e se manter vivo dentro desse mercado hoje que é tão competitivo. E pelo que eu entendi, então há esse entendimento por parte de quem está na obra de que a gente precisa fechar esse gap, mas também existe essa sensação de criar novos gaps, né? Que é o tipo de problema 3 ali, estabelecendo novos padrões. Você acha que já chegou nesse nível essas obras que estão aplicando a metodologia? Cara, eu acho que o movimento assim, de utilização do Lean Construction dentro das principais companhias aqui no Brasil, ele é muito recente, né? Se a gente parar para olhar 10 anos no máximo, né? E mesmo empresas hoje que têm um nível de maturidade legal de Lean Construction, eu acho que ela vive ainda ali o meio entre o 2 e o 3. Algumas empresas hoje já começaram a pensar em como eu inovar a partir de que eu tenho melhorias incrementais acontecendo, como que eu consigo dar o próximo passo, como eu consigo escalar isso. Mas de uma forma geral hoje dentro da construção civil brasileira eu vejo que a gente ainda está muito iniciante no tipo 2, no tipo 3, para conseguir atingir novos mercados e escalar as empresas, né? O share hoje está bem distribuído, bem dividido.